Nós vamos conversar agora pela manhã sobre valores e princípios bíblicos da adoração. É muito importante que nós saibamos por que fazemos o que fazemos. Sua equipe de louvor ou a equipe que você faz parte, que contribui para o louvor e a adoração da sua igreja, tem um monte de tarefas e trabalhos, não é? A prática em si não é tão difícil assim da gente estabelecer. Agora, o que está por trás dessas práticas? Por que nós fazemos o que nós fazemos? Então, quando nós estamos pensando em ministério, no reino de Deus, é muito importante voltarmos para a Bíblia para nos certificarmos se nós não estamos fazendo as coisas simplesmente porque nós acreditamos que deve ser assim, ou porque nós reproduzimos algum modelo que vimos em algum lugar, ou porque nós simplesmente aprendemos com o tempo que era assim que se fazia, não é? Infelizmente, agindo dessa maneira, muitas equipes de louvor andam perdidas, andam reproduzindo modelos, andam sem um norte, sem uma direção, sem um rumo claro. E para nós, na Vineyard, né, vocês sabem, me apresentei ontem, que eu sou parte dessa igreja e parte desse ministério chamado Vineyard. Você escuta uma música da Vineyard, você consegue identificar uma identidade muito própria, muito clara, não é? E isso vem dos nossos valores e princípios. Isso para nós é um trilho para que nós não descarrilhemos como ministério. Todo esse trilho sustenta tudo o que nós fazemos, absolutamente tudo. Em primeiro lugar, com a equipe de louvor local, lá na nossa igreja, onde nós trabalhamos como uma equipe de louvor, e também aquilo que nós produzimos, gravamos e compartilhamos com outras pessoas. Tudo está ligado intimamente a um conjunto de princípios e valores, que eu quero dividir com vocês aqui rapidamente nessa primeira etapa. Então teremos uma primeira etapa, um intervalo, para vocês tomarem mais café, comer mais, não é? Porque o crente come, não é? O crente come, gente, isso é bênção. Então a gente vai comer de novo no intervalo e voltamos para uma segunda sessão pela manhã, tá bom? Mas vamos começar falando sobre valores. Eu trouxe os slides do nosso seminário, mas só essa parte aí dos princípios e valores é uma manhã inteira, mas eu vou tentar apertar isso para caber dentro desse primeiro período, para que no segundo a gente converse sobre coisas mais práticas, tá bom? Então, o primeiro princípio para nós é um princípio chamado acessibilidade. Ô Marcelo, você tem um controle para que eu possa pular aqui? Ou eu te peço daí? É com você. Como você chama? Gabriel. Adriano. Então, Adriano, vamos junto aqui. Combinado? Pode passar, Adriano. Próximo. Primeiro valor é a acessibilidade, ok? Então, ao invés... temos vários slides ali que a gente poderia passar um por um, mas eu vou colocar o slide principal e vou dar as pinceladas essenciais sobre cada um dos valores, tá? Então, veja, acessibilidade. De onde parte isso? Nós vamos retirar esses princípios todos da Bíblia. Então, em primeiro lugar, Deus é acessível. E Deus, Ele fez o que devia ser feito para ser acessível a nós, não é? Como? Na cruz de Cristo. Então, o autor de Hebreus, do capítulo 10, eu mencionei esse texto ontem, ele nos convida a entrar com confiança na presença do Senhor, no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Cristo nos deu acesso à presença de Deus. São méritos de Cristo, não méritos humanos. Isso é a graça, é o conceito tão bem estabelecido para todos nós protestantes, não é? Então, veja, nós recebemos gratuitamente acesso até a presença de Deus pelo sangue de Jesus. Então, Deus é acessível. E Ele tanto quis que nós estivéssemos na presença dEle, que fez tudo o que devia ser feito, no caso, sacrificar o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus.
que isso nos comunica? Comunica muitas coisas. Primeiro, que a presença de Deus é para todos, não é? A presença de Deus é um privilégio para todos. Tanto que Jesus ficou bem indignado. Você vai se lembrar, por exemplo, quando Jesus chega no templo, e aí ele vê aquele comércio acontecendo no pátio dos gentios, e ele chuta as coisas e fica muito bravo ali, né? Geralmente nós associamos isso apenas ao fato do comércio em si, estar acontecendo ali na entrada da casa do templo. Mas não é só por causa do comércio que Jesus está irado naquele momento. Jesus, ele sabia que o pátio dos gentios, que era onde acontecia o comércio, ali veja, o comércio era necessário. Por quê? Porque muitos viajantes vinham de lugares distantes para o templo para adorar, certo? E só que ao chegarem ao templo, primeiro, eles precisavam de câmbio, eles precisavam trocar o dinheiro da região que eles moravam pelo dinheiro de Jerusalém. E outra coisa, eles precisavam comprar bichinhos para oferecer o sacrifício deles. Eles não iam ficar carregando durante toda a viagem deles o bichinho que eles estavam levando para oferecer. Então, assim, era uma utilidade aquele comércio ali, certo? Agora, qual que era o problema? O problema era o lugar. O lugar estabelecido para esse comércio era o átrio dos gentios. E por que esse lugar era chamado átrio dos gentios? Porque os gentios, eles não podiam entrar para além do átrio do gentio, do pátio dos gentios, junto com os judeus. Então, o pátio dos gentios era o lugar que os gentios poderiam se aproximar e estar na presença de Deus. Era um lugar para eles, reservado dentro do templo, não é? Então, veja, os judeus e religiosos daquela época consideraram que não é importante que os gentios adorem, não é importante que eles estejam aqui conosco, então vamos colocar o comércio aqui nesse lugar, assim, não faz diferença se eles vão estar conosco ou não. Percebe isso? Agora, Jesus não gostou nem um pouco dessa ideia. Por quê? Porque Jesus morreu por todos, não é? João, capítulo 3, versículo 16, a palavra diz, não é? Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o tempo todo Jesus estava expandindo a mente religiosa dos gentios, dos judeus, para entender que todos eram bem-vindos. Não é assim? Então, acessibilidade. A adoração, gente, é para todos. A adoração é uma experiência e um convite para todos. E é o trabalho da equipe de louvor traduzir essa acessibilidade de Deus em música. Ou fazer com que a música que nós reproduzimos também seja acessível. Ou fazer com que a música que nós reproduzimos comunique para todas as pessoas que elas são convidadas e bem-vindas a participarem do que nós estamos fazendo, não é? Isso musicalmente de forma prática, é possível reproduzir, porque existem arranjos e músicas que se propõem para serem apreciadas e assistidas. Agora, existem arranjos e músicas que se propõem a serem acompanhadas, certo? Então, é tocar e cantar de uma maneira que as pessoas vão ouvir e dizer: isso aí é simples o suficiente para que eu possa me envolver e participar com eles. Faz sentido? E a congregação, então, isso parte do coração de uma equipe de louvor preocupada em incluir as pessoas, preocupada em fazer um trabalho a ponto que toda a congregação seja capaz e se interesse pelo louvor para participar daquilo que nós estamos fazendo. É por isso que as músicas da Vineyard são simples, é por isso, não é porque nós só sabemos 7 acordes, 6 acordes, não é?
Uma vez a gente tocou numa igreja em São Paulo, aí veio um adolescente conversar comigo, assim, depois do louvor. E adolescente é bicho folgado, vocês sabem disso, né? Eles acham que eles sabem muito mais do que a gente. Tem adolescente aí? Levanta a mão. Amo vocês. Eu sou pastor de adolescentes lá na igreja. E jovens também, pastor da juventude. Aí ele chegou para mim, ele estava aprendendo, estava estudando lá com o professor... Como é seu nome mesmo, irmão? Davi, com o professor Davi. Não era com o Davi, não, mas é um cara do calibre do Davi. Então ele se achava. Aí ele chegou para mim depois do louvor, viu? A banda de vocês só sabe tocar esses 7, 8 acordes que vocês fizeram aí o período de louvor inteiro? Ele perguntou para mim. Não façam isso, adolescentes. Aí eu brinquei com ele, eu falei para ele assim, não, a gente sabe uns 12, é que a gente estava meio com preguiça hoje. Depois eu expliquei para ele, depois da brincadeira, eu falei, não, cara, ó, deixa eu dizer para você, aquele baterista ali, ele estudou em Tatuí, o que toca com a gente, o Márcio Miguel, baterista da nossa banda, né? Ele se formou lá, ele toca todos os ritmos, ele toca um absurdo, ele estudou muito, ele sabe, ele tem um domínio, assim, incrível. Mas, quando ele está na equipe de louvor, ele entende que o papel dele ali é servir a comunidade, não é? É envolver as pessoas na música que nós estamos fazendo. Então, ele abre mão do que ele gosta de tocar, ele abre mão do que ele acha que deve tocar e ele toca para cumprir uma missão, que é a missão de envolver, de tornar aquilo comunitário, corporativo, congregacional, né? Aí eu expliquei para ele, é por isso que na Vineyard, as nossas músicas, nessa sol, né? Quem toca violão aí sabe, se você pegar o repertório da Vineyard, 5 meses, menos, né, o professor, 3 meses, 2 meses, você pegar um violão do zero, você vai tocar mais da metade do repertório da Vineyard. Verdade, Davi? Por aí. Não é por quê? Porque as nossas músicas é sol, ré, mi menor, dó, lá menor. E o que passar disso, vem do maligno, a Bíblia fala. Misericórdia, hein, Davi? Está todo mundo em pecado lá em Tatuí, hein? Brincadeira. Que passar disso, você usa o capotraste. Pronto. Está resolvido. Então a gente simplifica, a gente se sacrifica, não é sobre nós. Lembra de ontem? É sobre o noivo e a noiva e esse encontro maravilhoso e poderoso. Nós não somos protagonistas dessa experiência, não é? Nós somos apenas os mordomos, somos apenas o pai da noiva que facilitam a experiência e a gente se sacrifica por ela, seja o que for. Não é a música que eu gosto, não é o ritmo que eu gosto, não é o jeito que eu gosto de tocar, não é? Porque música gosta de música para músico, não é assim? Estuda, inclusive, professor Davi, é uma ausência hoje nas escolas de música, ao meu ver, não é? Assim, professores que ensinam a dinâmica da banda em si, ensina a pessoa a tocar para a banda, ensina a pessoa a tocar para Isso, exatamente, a educação musical, né? A garotada vem cheio de técnicas, cheio de, né, frases e viradas, mas quando está aqui no meio, aquilo não se traduz muito bem. Mas é isso, acessibilidade. Só que isso é só na música? Não. Isso tem que ser algo que você se torna, não é?
Porque sendo acessível também como pessoa, não é? Sendo simples também como pessoa, a sua mensagem será também muito mais aceitável para a igreja. Então, entendendo isso, a gente rompe, não é? Aquela barreira entre os artistas da igreja e a igreja. Uma linguagem que, às vezes, até dentro da equipe de louvor, ou dentro das nossas equipes de artistas, a gente escuta como nós e eles. Terrível essa linguagem, onde nós estamos separando a igreja nessas categorias diferentes, não é? Então, infelizmente, o nosso meio musical, artístico, cristão, ele foi invadido pela cultura pop. Ele foi, não me entenda mal, a cultura pop trouxe muitos benefícios, não é? Ela é uma cultura universal, todos nós estamos inseridos nele. Você está vestido aí, né? Não pensa assim, nossa, que pecado essa cultura pop. Você está vestido aí, provavelmente por influências da cultura pop, do jeito que você se veste, certo? Então é uma cultura universal. Porém, alguns elementos da cultura pop que penetraram no meio artístico cristão nos fizeram muito mal. Não é? Um deles é aquela áurea sobre o artista, como se de fato ele fosse alguém intocável, alguém inacessível, alguém especial, não é? Os levitas do Senhor. Nesse contexto, nesse sentido, né, não quero contradizer o que o pastor Fernando disse de manhã, que você é especial, e você realmente é, mas nesse sentido que eu estou dizendo aqui, você não pertence a uma categoria superior na igreja, porque você toca, canta, porque você é um levita do Senhor. Não. Se nós entendemos o que eram, na verdade, nem existe levita mais, né? Mas se nós entendermos biblicamente o que era o levita, a gente vai saber que, assim, o levita é o servo, é o trabalhador do templo. Era isso que eles faziam, né? Então, nós temos que construir um caráter simples e humilde no nosso coração. Isso é muito importante. E nos aproximarmos das pessoas, da igreja em geral, vivermos a vida da comunidade comum, para que essa distância, ela seja quebrada. É muito triste quando eu viajo com a Vineyard, a banda e tal, por lugares, e a gente tem contato, conversa com as pessoas, e as pessoas ficam espantadas e dizem para a gente assim, nossa, mas como vocês são humildes. Por um lado, a gente fica agradecido e feliz. Por outro, a gente fica muito triste. Porque se as pessoas se espantam tanto com o fato de você ser simples e humilde, o que isso quer dizer? Exatamente, que as outras referências que elas têm não são. Estão muito distantes disso. Às vezes até dentro da própria igreja dela. Estou nem falando de artistas, né, com trabalhos que são reconhecidos no Brasil. Às vezes o próprio artista da igreja dela ali não apresenta uma... E, gente, humildade. Vamos lá. Humildade. Um seguidor de Jesus que não é humilde é uma contradição ambulante. É verdade ou não é? Martinho Lutero disse que das 3 virtudes de Jesus mais importantes que nós deveríamos buscar imitar, a primeira é a humildade, a segunda, adivinha? E a terceira? A humildade resolve tanta coisa na nossa vida, meu irmão, minha irmã. E para nós é fundamental. E todo artista tem dentro de si um confronto com a humildade, nós temos uma vaidade, nós temos um ego a ser vencido.
a ser derrotado. Todos nós temos, não é? Todo artista é inseguro, todo artista tem dificuldade em receber críticas a respeito da sua arte em si, todos nós. A gente tem que assumir isso e lutar com um olhar verdadeiro, honesto para isso. Nós temos. E aí, como é que se constrói humildade? Eu estou até cedendo o tema ali, mas é porque eu acho que a gente está entrando numa coisa bem legal. Como que se constrói humildade, gente? Como que Jesus ensinou a construir humildade? Evangelho de João, capítulo 13. Não é? A palavra diz que Jesus estava plenamente consciente de quem Ele era, de que Ele havia vindo do Pai, de que o Pai havia confiado a Ele todas as coisas, toda a autoridade, todo o poder, mesmo sendo tudo o que Ele era, consciente de tudo o que Ele era, não é? Porque humildade não é pensar abaixo, não é pensar menos de si mesmo, isso não é humildade, não é? Jesus sabia exatamente quem Ele era, exatamente o poder que Ele tinha, mesmo sabendo de tudo isso, a palavra diz que Ele pegou uma bacia, pegou uma toalha e foi lavar os pés dos seus discípulos, não é? E ao fazer isso, quando Ele termina, Jesus se levanta e diz para os seus discípulos assim: vocês viram o que eu fiz? Vocês têm me chamado de mestre, Senhor, e vocês estão certos, porque eu de fato o sou. Mas mesmo eu sendo mestre, Senhor, lavei os pés de vocês. Então agora, vocês vão e façam o mesmo. E bem-aventurados serão se vocês o fizerem. O que Jesus está ensinando aqui? Está ensinando que humildade é uma virtude que não se adquire com oração, não se adquire lendo um livro sobre humildade. Eu vou comprar um livro maravilhoso sobre humildade, e eu vou ler esse livro, quando eu terminar eu vou estar mais humilde. Não é assim que funciona. A humildade, ela é construída através do serviço. A humildade, ela é como se fosse tijolinhos que você vai construindo dentro do seu coração, o seu caráter. Humilde é construído através de atos de amor, de serviço, em tarefas simples. Então reproduza isso. Não deixe que a vaidade, o orgulho ganhe, mas seja você aquele que luta para construir um caráter simples e humilde dentro de você. Amém? Então, acessibilidade. Pastor Fernando, até que horas a gente vai? A gente teve aquele delayzinho no início, só para eu me planejar aqui. 10h45? Combinado. Pode pular direto, Adriano, para intimidade com Deus. Tem muita coisa aí, ó. Não, cristocentrismo, isso mesmo. Pode voltar aí. Não tem uma telinha do lado, assim, onde você já vai direto no slide que você quer encontrar? Uma coluna do lado, quero dizer. Dá uma olhada aí, você vai achar. Adriano é bom, né? Adriano é fera. Ó, cristocentrismo. Romanos 11:36 diz: porque dele, pois dele, por ele, obrigado Adriano, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Pode deixar nesse slide aí agora, Adriano, por favor. Um outro princípio para nós é que a adoração, ela é sobre Deus, não é sobre nós. A adoração é para Deus, não é para nós. A adoração é para a glória exclusiva para Deus. Então,
por causa disso, dessa consciência que nós temos, nós queremos tanto que as nossas músicas, não é? O conteúdo, nós nos esforçamos para que as nossas músicas sejam como orações que nós cantamos. São músicas que nos ajudam a dizer a Deus aquilo que está nos nossos corações. Nós estamos adorando a Deus, então nós vamos falar isso direto para Ele. E nós queremos que a igreja entenda também o tempo todo que a adoração é uma experiência vertical, dele, para Ele e por Ele, que não tem a ver conosco. Então, isso está no conteúdo da nossa música, né? Como, por exemplo, um clássico da Vineyard, é Me Derramar. É uma oração simples, mas ao mesmo tempo cheia de profundidade, que traduz um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Então, através dessa música nós dizemos: eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, eu abro o meu coração, o meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Seu toque, por Sua bondade, libertas o meu ser, no calor desse lugar eu venho me derramar. Então são canções, orações, que nós colocamos na boca das pessoas para que elas possam orar a Deus. Então, quando nós estamos adorando como congregação, a gente precisa entender que não existe aqui plateia e banda e ministério, né? Existe uma só igreja e a plateia, na verdade, é de um só, é daquele que está sentado no seu trono. Então, essa questão de plataforma, né, que é um palco, essa questão de uma banda voltada de frente para a igreja, essa questão de vocês aí na cadeirinha sentados em um semicírculo, tudo isso é simplesmente funcional e didático. Não tem nada de errado em nada do que está aqui, ok? Isso aqui é só funcional. Vocês lembram, quem é mais antigo aqui, acho que vai lembrar, teve uma época do Adoradores Sem Face, que o pessoal começou a tocar de costas para a igreja. A intenção era boa, porque era comunicar para a igreja esse princípio aqui que nós estamos conversando. Todos voltados para uma audiência de um só. Agora, didaticamente é horrível, né? Não é verdade? Então, existe sim uma liderança de quem está aqui. Existe uma condução, existe um papel didático do que nós fazemos. Mas, como nós conversamos ontem, a equipe de louvor faz isso de uma forma discreta, para passar despercebido e apontar a todos para a audiência de um só, que é o Senhor. Porque a adoração é cristocêntrica. Então, nós não queremos, de maneira alguma, também, que no conteúdo das nossas músicas existam elementos que façam as pessoas acreditarem que a adoração é para elas, no sentido de que é uma experiência para que elas sejam abençoadas, para que elas sejam ministradas. E não é. Biblicamente, você nunca vai encontrar uma história de adoração em que o homem está indo até Deus para adorá-lo com o intuito de receber algo em troca. Isso não é adoração. Certo? Nós não adoramos por esses motivos. Se temos esses motivos, essa intenção, não é? Nós estamos errados e nós estamos roubando a glória, roubando a honra que pertence somente a Deus. Nós o adoramos e ponto, porque Ele é digno e ponto, se Ele faz ou se Ele não faz, não é? Nós adoramos a Deus, Ele sustenta a nossa vida, Ele nos dá o ar que nós respiramos, não é assim?
Uma breve história, testemunho, né? Eu tive um problema na voz, muito sério, que até hoje eu lido com ele. Eu tenho contrações musculares involuntárias na laringe. Sabe quando a pessoa tem espasmos assim na mão, ou alguma coisa do tipo? Uma coisa que ela não consegue controlar? Eu tenho isso na minha laringe. Ninguém, pelo menos segundo os médicos, eu estive em vários otorrinos, especialistas de São Paulo, os melhores, e eu tive um aqui em Campinas que me indicaram que seria de fato assim, o cara, se chama Doutor Agrício, não sei se alguém já ouviu falar dele, cuida da voz aí de cantores de sucesso e tal. Aí eu fui nesse Doutor Agrício, e ele fez um exame, ele detectou esse problema que eu tenho, ele não conhece ninguém, não existe nenhum caso na medicina, não tem diagnóstico, não tem prognóstico. Não tem o que fazer. Eu tive que aprender a cantar com isso. Né? Então, é o que eu estou fazendo já há uns 8 anos, mais ou menos, que isso começou. E quando começou, que eu estava completamente despreparado para lidar com isso, eu não conseguia sequer falar direito, né, meu bem? E aí a gente estava gravando um CD na época, ele se chamou Tua Voz. E foi o primeiro CD que nós gravamos na Vineyard, cujo título era uma música composta aqui no Brasil, e era uma música que eu havia escrito. E foi escolhida como o título do CD. Então eu estava super animado, super feliz. Só que eu não estava, assim, tinha a mínima condição de cantar. E aí eu fui o produtor e falei assim, deixa eu tentar cantar pelo menos a Tua Voz. As outras eu não preciso cantar, mas deixa eu tentar. Eu vou trabalhar, vou na fono, eu vou fazer fonoterapia, me dá um tempo aí que eu... Aí ele falou, Fabiano, você está sem condição, mas se você quiser tentar, tudo bem. Aí eu fui, orei, aí fiz todo o trabalho de fonoterapia e o trabalho que a gente separa, né? Tem o espiritual e tem o não espiritual. Mas não é assim, a vida não é dualista, tudo que a gente faz é espiritual, não é verdade? Mas eu fui lá, trabalhei com os fonoaudiólogos, eu fui lá, orei, fiz jejum, fiquei crente. Nessas horas a gente fica crente, né, gente? Quando a gente está querendo uma coisa de Deus, a gente fica, as horas que a gente fica mais crente. Fiquei bem crente. Aí eu fui para o estúdio no dia, aí o produtor soltou o playback lá, eu estava lá e comecei a cantar. Eu cantei 2 frases da música, ele parou. Ele falou, Fabiano, desculpa, você não tem a menor condição. E eu tinha construído toda uma expectativa, né, de um milagre, de alguma coisa que Deus faria ali. Aí pronto, eu comecei a chorar, desabei ali, sentei na técnica do estúdio, fiquei chorando. E aí eu comecei a me queixar do Senhor. Quem nunca, né? E eu comecei a dizer, Deus, não é justo. Deus, não é justo. Não é justo o que o Senhor está fazendo. Não é justo o que está acontecendo comigo. E chorando e repetindo que não era justo e tal. Aí, depois de uns 10 minutos que eu me recuperei ali, o pessoal respeitou, né, meu momento lá que eu estava chorando. Aí eu mesmo levantei, fui no banheiro de estúdio passar uma água no rosto, para depois voltar a conversar com o pessoal. E quando eu estava ali, jogando água no rosto, que eu tinha chorado muito, eu olhei, tinha um espelho. Quando eu olhei no espelho, eu senti o Espírito Santo encher o lugar ali onde eu estava. A presença de Deus. Eu senti que Deus queria falar comigo. Aí eu fiquei parado, olhando para a minha cara, desfigurada assim, no espelho. E aí eu senti o Senhor dizendo para mim assim, Fabiano, você quer saber o que é justo? Aí eu parei e falei, o quê? Aí eu ouvi outra vez, você quer saber o que é justo? E pronto, foi só isso que Deus disse, não precisava dizer mais. Porque eu sabia exatamente o que Deus queria dizer, biblicamente, a partir da palavra. Não é? Porque, biblicamente, nós entendemos que se o relacionamento de Deus conosco fosse baseado em justiça, estaríamos já todos fulminados, não é verdade?
Não sobraria um aqui nesse salão. Então, quando Deus disse assim, você quer mesmo que eu me relacione com você a partir da minha justiça? Você quer mesmo clamar por aquilo que é justo para você? Toma cuidado com o que você diz. E foi naquele momento eu entendi assim, que por estar vivo, eu devia ser grato. Por poder respirar e ter a vida sustentada pelo doador da vida, eu deveria ser grato. E eu estava sendo um grande ingrato ao chorar e ao bater no chão e dizer, Deus não é justo. Então veja, Deus não me curou, até hoje inclusive. Deus não me explicou, eu até hoje não entendi por que isso está acontecendo comigo, né? Nada. Mas a minha perspectiva sobre o meu problema mudou completamente. Entende? Isso, de certa forma, me moeu. E tem me tornado ainda o ministro mais preparado que o Senhor espera que eu seja, do jeito que o Senhor quer e dentro dos planos dele para a minha vida. Então não é sobre nós. Não é sobre nós. Não é para que nós sejamos abençoados. Nós não temos direitos, irmãos, diante de Deus. Sabia disso? É por isso que nós temos que tomar cuidado com o tipo de música que nós cantamos. Porque eu estou falando de cristocentrismo, aí me apeguei bastante à questão do assunto, do conteúdo da nossa adoração, não é? A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente canta, para as pessoas não começarem a pensar que elas têm direitos diante de Deus. E o fato é que nós não temos direitos diante de Deus. Tudo o que vem de Deus para nós é graça. Se nós clamarmos a Deus por aquilo que nos é de direito, nós vamos receber a morte, porque o salário do pecado é a morte, não é? E eu me lembro até de uma situação engraçada, de um ministério que surgiu no Brasil quase meio que junto com a gente, há muito tempo atrás, e eles fizeram uma música linda, maravilhosa, que se parece até com entrega que nós cantamos assim, em termos de assunto, né? Que ela falava assim, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e da minha vontade, abro mão das riquezas por ti. Poxa, que música legal, é isso. Aí no próximo CD, restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu falei, ué. Mas como assim? Como assim? Fala, Deus, pega, dou tudo. Mas daqui a pouco, Deus, me arrependi. Devolve. Não é? Imagina o perigo, você está cantando, Deus, eu quero de volta o que é meu. Deus vai falar, tem certeza? Eu estou te dando o que é meu, né? Você quer o que é seu? Então, a gente tem que tomar cuidado, e assim, preservar a pureza da nossa adoração, do entendimento da nossa adoração, de nos lembrarmos que é para Ele, não é para nós, que é sobre Ele, que não é sobre nós, que nós não vamos para um período de louvor com a expectativa de sermos abençoados, de sermos ministrados, não é? Agora, é claro, como nós ouvimos ontem, aqui, quando nós estamos ocupados em adorar, de joelhos dobrados, nos rendendo ao Senhor, Ele vem sobre nós como o pastor da nossa alma, cuida, nos abençoa, mas não porque é nosso direito, não porque não como uma troca, não como uma recompensa pela sua adoração, mas é por pura generosidade, bondade, misericórdia dEle, só por isso. E se você adorar, chorar e
passar uma noite inteira aqui em jejum e Deus não falar nada e não fizer nada, amém. Porque é sobre isso e está tudo bem. Não é, gente? Então, quando nós preparamos uma lista para um período de louvor, nós estamos a preparando para ele. Quando nós planejamos um período de louvor em si, claro que nós temos a igreja em mente. Claro que nós temos as pessoas em mente. Mas nós não estamos preparando as coisas para elas. Nós estamos preparando para ele. E nós estamos conduzindo a igreja para oferecer louvor a ele. Nós estamos, tentando passar despercebidos. Uma outra história interessante, Eu nem vou conseguir falar todos os valores, viu, gente? Nós vamos ter que marcar outro seminário, viu, pastor Fernando? O 2. Eu estava falando de coisa de músico, gente, desculpa. Sou pastor, mas eu sou músico também. Sim, antes, para eu lembrar qualquer história. Não. Estou perguntando para os outros músicos aqui, ó. Não vai sair nada. Lembrei. Obrigado. Gente, isso é tudo encenação. É só para entreter vocês, Pra saber se vocês estão conectados mesmo. Tem um cara que fala sobre TDAH no Instagram. Comecei a seguir esse cara. O cara parece que mora na minha casa. Tudo o que o cara fala, eu faço. É incrível. Eu estou desconfiado que eu tenho, assim, um diagnóstico tardio de TDAH na minha vida. A história. Vamos lá. Uma vez a gente liderou louvor também com a banda da Vineyard. E assim, nós cantamos as músicas. Como vocês já participaram de 2 períodos de louvor comigo aqui. E vocês devem ter percebido isso. Que o tempo todo eu estou tentando apontar as coisas em oração e através das canções para Deus. E a gente tem o mínimo de interação possível. Não é assim? Isso é intencional. Não é? É um plano de construir um período de louvor que fique muito claro. É para ele. E aí a gente fez um período de louvor uma vez, aí um jovem, agora não foi um adolescente, não vou continuar pegando no pé de vocês. Ele veio conversar comigo e ele olhou para mim e falou assim, tinha terminado o culto, eu tinha pregado também, tudo, ele olhou para mim e falou assim, viu, você é da banda, não é? Aí eu olhei para ele e falei assim, ué, até que esse garoto estava, Aí vem aquela, a gente, lembra que eu falei que tem uma vaidade dentro de nós, que luta o tempo todo? E a vaidade estava lá. Eu falei, ué, como é que esse garoto não te reconheceu, Não sei, etc. Só que aí o Espírito Santo vai, filtra tudo e você responde com sabedoria. Aí eu falei para ele assim, só isso. Aí ele falou assim, lembrei, você é o baixista. Eu falei para ele, aí não. Aí você pegou pesado, o cara toca com o dedo só. Uma nota de cada vez, né, Davi? O cara toca uma nota de cada vez, mano. E pior, o baixista da Vini é careca. Eu falei, não, aí humilhou demais, O coitado do careca, o careca ali tá assim, ó. Você é baixista também, irmão? Não. O baixista tá do lado aí. O baixista ainda tem cara, mas você é novo.
Ah, conta para ele depois. Conta para ele como é que é a vida. Aí ele falou, você é o baixista, né? Aí de novo, trabalho da vaidade ali dentro. E eu falei para ele assim, não, eu estava ministrando louvor e tal. Aí a conversa virou de repente assim, de uma outra coisa. Ele falou assim, nossa, poxa, eu nunca tinha tido uma experiência como essa. Vocês estavam dirigindo louvor ali, e eu tinha a impressão de que era eu e Deus. E eu sentia assim, uma liberdade tão grande, todos estavam envolvidos com a presença de Deus no lugar e tal, e para mim foi tão importante essa noite, e Deus falou tanto comigo, etc, etc. Ele me contou um testemunho assim, eu falei, foi do 0 a 100 muito rápido a conversa, sabe? Aí eu saí daquela conversa estranha, pensando, né? E aí eu senti o Espírito Santo dizer para mim assim naquele dia, Fabiano, é isso aí. É assim que eu quero que você faça. Aí eu falei, mas como assim? Ele falou, esse garoto, ele estava lá, ele teve uma experiência com a presença de Deus, ele foi ministrado, mas ele não te reconhece, ele não sabe o seu nome, ele não sabia quem você era, você liderou o período de louvor, Deus foi muito mais visto e percebido para ele do que você mesmo. É isso que eu quero que você faça. Que legal, né? Que legal. É aquilo que eu disse, nós temos que passar despercebidos. Guarda isso, meu irmão. Para que o Senhor seja percebido. E aí Deus falou, é isso aí, é esse o seu ministério, é assim que eu quero que você trabalhe. E eu saí de lá feliz. O que para muitos, né, e que para mim naquela hora ali foi um negócio meio desconfortável, de não ser reconhecido, não é? Era exatamente o que Deus esperava de mim, era exatamente aquilo que Deus queria de mim, aquilo que Ele reforçou naquele dia para mim, através daquela conversa com aquele rapaz. Cristocentrismo, é sobre Ele. É sobre o nome dEle, e não sobre o nosso nome. Não é? Já percebeu que a Vineyard também é muito discreta no sentido de divulgar os seus ministros de louvor? Também, lembra que eu estava dizendo assim, tudo que a gente faz é intencional? Tudo que a gente faz é sustentado pelos nossos valores? Todas as práticas na equipe precisam manifestar aquilo em que nós acreditamos? Isso é muito especial. Às vezes as pessoas não acreditam que somos nós que cantamos essas músicas todas que a gente está cantando, e eu mencionei aqui. Uma vez a gente tocou numa igreja, veio uma senhora, eu tenho tanta história, gente, se eu vou ficar contando história aqui, vai ser legal e divertido, mas a gente não vai passar pelo conteúdo todo. Veio uma senhora e falou assim, meu filho, eu posso te dar um conselho? Eu falei, claro, né, agora. Ela falou assim, vocês podiam começar a tocar música de vocês, né? Aí eu falei, como assim? Aí ela falou, é que vocês só tocam música do Diante do Trono. Aí eu falei, como assim? Aí ela falou assim, eu conheço todas as músicas, eu ouço todas as músicas, mas eu nunca ouvi falar de você, eu nunca te vi, eu não sei quem você é, isso não existe. Como assim? Ela achava que as músicas eram do Diante do Trono, porque eram músicas conhecidas, tocava na igreja dela, e ela não sabia quem a gente era, só podia ser que a gente estava ali tocando música dos outros. Aí eu expliquei para ela que não e tal. Ela não entendeu não, mas acho que ela foi embora achando assim, é do Diante do Trono essas músicas. Mas não é sobre nós, não é sobre o nosso nome, é sobre as histórias
que Deus está escrevendo na vida das pessoas através do serviço que nós estamos prestando. Nós prestamos o serviço, Deus faz aquilo que Ele quiser com o serviço que nós prestamos. Não é? Eu vou ter que escolher o próximo princípio, que vai ser o último. Adriano, vai direto para o slide que está escrito assim, intimidade com Deus, por favor. Obrigado. Aí, ó, falei que o cara é fera. Falei. Ô Adriano, é porque você não está vendo a cara do pessoal. Quando você estava indo de slide em slide, o povo estava desesperado assim, tentando ler, entendeu? Quem perdoa é Jesus, aqui ninguém perdoa. Intimidade com Deus. Bom, um outro princípio importante para nós, não é? E por que esse princípio também é tão importante para nós? Porque, como nós estamos conversando aqui, a adoração é uma experiência com a presença de Deus, certo? Agora, como você vai levar pessoas a um lugar que você não frequenta, que você não conhece? Não é? Subir aqui, tocar e cantar algumas músicas, qualquer um pode fazer. Agora, subir aqui e conduzir as pessoas a um lugar e a uma experiência única, viva, verdadeira, até a presença de Deus, depende de discernimento, depende de ser capaz de saber os movimentos ou de perceber os movimentos do Pai, do trabalhar do Pai, do agir do Pai. E isso só se constrói com intimidade, não é? Jesus uma vez foi questionado sobre ter curado um homem no sábado, na sinagoga. Os líderes religiosos perguntaram por que ele fazia isso. E a resposta de Jesus ensina algo importante sobre intimidade com Deus. Jesus diz assim: o meu Pai está trabalhando o tempo todo. Né? Primeiro Jesus diz assim, olha, Deus sempre está fazendo alguma coisa. Deus está trabalhando o tempo todo. E aí ele diz assim, e eu trabalho também. Então, Jesus disse, eu estou sempre observando aquilo que o Pai está fazendo, porque o meu trabalho é me envolver com o trabalho do meu Pai. Depois Jesus disse, né? Eu só faço aquilo que vejo o meu Pai fazer. Palavras de Jesus. Então, o ministério, seja qual for, meus irmãos, seja qual for, ministério é definido por essas palavras de Jesus. É identificar o trabalho do Pai naquele dia, naquele momento, naquela ocasião, e nos juntarmos àquilo que o Pai já está fazendo. Porque se não for assim, nós faremos as nossas coisas do nosso jeito e assim por diante. Não é? Agora, como fazer isso? É por isso que nós devemos buscar uma intimidade e um relacionamento pessoal com Jesus. Especialmente nós que estamos ministrando para outros. Por quê? Porque nós estamos aqui e enquanto nós executamos a nossa arte, porque a arte demanda concentração, não é? Demanda uma atividade do seu pensamento aqui muito grande. Você, por exemplo, aqui quando eu estava dirigindo louvor, agora há pouco eu estava tocando, eu tinha que pensar nisso. Eu estava cantando e eu tinha que pensar nisso, na letra, na melodia. Eu estava liderando a igreja e eu tinha que pensar nisso olhando para vocês. Eu estava liderando a banda e eu precisava pensar nisso também. Então, imagina, na cabeça de um TDAH, tudo isso ao mesmo tempo,
E além disso, eu precisava olhar para o céu, entre aspas, né? E discernir o que o Pai estava fazendo. Ou seja, o meu trabalho, tem 2 trabalhos aqui, não é? Primeiro é o trabalho de preparação musical, para que a minha concentração e dedicação para isso aqui seja mínima possível, não é? E isso tem a ver com, tinha um outro princípio que a gente ia conversar, se a gente tivesse tempo, vai ficar para o seminário 2, que é a excelência, né, que tem a ver com estudo, técnica, preparação e etc. E às vezes as pessoas acham que a preparação é inimiga da espontaneidade, da ministração, e é o contrário, absolutamente o contrário. Quanto mais musicalmente seguro eu estou, menos eu estou preocupado e ocupado com a execução, mais eu estou livre para prestar atenção naquilo que é essencial, não é? Eu tenho trabalhado isso especialmente com o Ministério de Louvor mais jovem da nossa igreja, adolescentes e jovens, porque eles ainda se preocupam muito com a execução. Faz parte, é a fase, né, Davi? Faz parte, é a fase musical que eles estão vivendo. Mas eu estou sempre dizendo para eles, olha, quanto menos vocês conseguirem se preocupar com a execução técnica, mais vocês vão conseguir olhar para aquilo que Deus está fazendo. Às vezes um detalhe simples que é não saber a letra da música. Um detalhe simples, não é? Que eu percebo que, eu não sei se é uma questão da minha igreja, mas a garotada mais jovem, mais nova, tem mais dificuldade em saber letras de cor do que a minha geração, por exemplo. É assim na sua igreja também ou não? É? Então eles estão sempre, porque está tudo tão no celular para eles, né? Aí eles colocam o celular aqui, ó, aquele troço que fica, eu também coloco, viu gente? Mas é para mixagem. Eu uso o celular, se vocês verem uma live, assistirem uma live da minha igreja, vocês vão ver o celular aqui, mas eu tenho a mesa de som ali para mixar o meu retorno de fone. Mas eles botam a letra. Aí eles ministram um louvor assim, ó. Vem, essa é a hora da dor. Ou seja, eles não estão vendo a igreja, não estão discernindo, né? Porque muitas vezes aquilo que você vê te dá sinais daquilo que Deus está fazendo, certo? E você acaba ocupando grande parte da sua demanda ali, né? Para isso. Então a técnica tem a ver com isso, ela não é inimiga da ministração. Fecha parênteses que isso tem a ver com outro princípio. São 10h45. Encerrando a questão da intimidade com Deus. Não é? Nós não vamos levar as pessoas a uma experiência e a um lugar que nós não temos. E a igreja percebe, gente, quando aquilo que nós estamos fazendo aqui não é parte da nossa vida real. Aquilo que nós estamos fazendo aqui é a interpretação de um personagem, não é? Sabe quando isso fica mais claro para a igreja? Dois jeitos. Primeiro, quando você só vem na igreja quando você está escalado. Mas assim, isso é um problema lá da minha cidade. Eu sei que aqui isso não acontece, gente. Né? Imagina. Aí, a gente tem a cara de pau de subir aqui, não é? E cantar e tocar coisas do como eu amo a presença, a casa do Pai, né? Deus, sua voz, eu quero ouvir a sua voz, eu amo a sua presença e etc. E só aparece na igreja quando está escalado. Você acha que a igreja não percebe isso, gente? Claro que percebe.
Aí a igreja olha você convidando ela para uma experiência na presença de Deus, a igreja fala assim, mentira. Claro que não de uma forma tão clara, mas isso acontece. Não se engane. A igreja percebe. Uma outra maneira, às vezes até você vem no culto, mas você vem só de corpo presente, né? Então aqui na plataforma, você fecha os olhos e canta e faz todo o gestual, né, da adoração e do louvor e tal. Agora, quando você não está escalado, está sentado aí, você fica assim, ó, quero ver a hora que o baixista vai errar. Quero ver se essa equipe toca melhor do que a minha. A equipe 3 é a melhor, é a minha equipe. Olha lá, ó, tudo desafinado, misericórdia. Não é? Ou pior, ou você vem, né, escalado, aí você toca, aí você canta aqui, que ama ouvir a voz de Deus, etc. e tal. Aí acaba o louvor, a equipe de louvor geralmente vai tomar uma aguinha, né? Só que essa aguinha é tipo aquela fonte de água que nunca é inesgotável, entendeu? E eu tenho a impressão que os músicos, eles não se hidratam de segunda a sábado. Eles são assim uma espécie de camelo. Eles têm uma corcova em algum lugar, que eu não sei onde é. Eles bebem toda a água para a semana no domingo. E aí eles sobrevivem com aquela hidratação de segunda a sábado. Tanta água que eles tomam no domingo. Porque 40 minutos depois eles aparecem hidratados para tocar na ministração final e etc, né? E canta diante da igreja que tudo o que desejam, o que mais desejam é que Deus se manifeste, fale e etc. Mas quando a palavra de Deus está sendo anunciada, cadê? Aí a igreja olha e vê o quê? Incoerência, incompatibilidade com o que você vive e o que você canta. E a experiência de adoração vai ficar como? Pobre, não é? Gente, pausa. Pausa para o café, a gente volta em 15. É isso, pastor Fernando? Precisa dar algum recado? Está liberado o povo? Ah, sim, uma musiquinha. Pastor Fernando vai vir aqui cantar uma musiquinha para vocês voltarem. Deus abençoe, gente.